Ok. Pronto. Ui, agora vamos iniciar. Boa tarde, sejam bem-vindas. Então, esse é o nosso primeiro encontro do nosso grupo de leituras sistêmicas, onde a gente vai explorar alguns livros, né? Alguns livros clássicos da literatura sistêmica, alguns desenvolvidos pelo Bert Hellinger, outros a partir do Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger é o grande, ele é o que sistematiza a constelação, né? Ele traz muitas ideias não, ele forma o que de fato é a constelação a partir de múltiplas teorias, inclusive, né? A constelação ela não nasce assim do nada, ela tem ali pinceladas da psicanálise, ela tem um pouco de uma matriz africana também, quando a gente vai falar de ancestralidade, ela tem um pouco do psicodrama, né? Tudo isso também já existia e ele conseguiu ali formar essa terapia tão bonita que é a constelação. A gente vai começar por um livro que não é o começo, mas que é a Ordens do Sucesso. O Bert Hellinger, ele traz as ordens do amor, ele traz as ordens do sucesso, ele traz as ordens da ajuda, né? Ele vai tentando, não é tentando, né? Mas ele vai entendendo, à medida que ele vai constelando, que ele vai se aprofundando na constelação, que existem algumas coisas alguns, vamos dizer, preceitos universais, vamos dizer assim, que regem as relações. E aqui nas ordens do sucesso, ele vai falar sobre esse lugar da prosperidade, do trabalho, né? E aí vamos que juntas a gente vai conversar sobre. Vocês estão vendo a minha tela, né? A minha tela aqui da. Tá, peraí, eu vou diminuir aqui um pouquinho vocês, para eu conseguir ver todas e ver a tela também. Êxito na vida, êxito na profissão. Como ambos podem ter sucesso juntos? Eu não sou muito uma pessoa de ler prefácio, mas a gente pode ler aqui um pouquinho da vida dele. Bert Hellinger nasceu em 1925. Formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Trabalhou durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica. Então vocês veem que esse lugar aí do honrar os pais, né, vem muito desse lugar do catolicismo, né? Entre os Zulus na África do Sul. Sua formação e sua atividade terapêutica envolveram diversas abordagens: a psicanálise, a dinâmica de grupo, a terapia primária, análise transacional, a hipnoterapia, PNL e a terapia familiar, a partir da qual desenvolveu a sua abordagem revolucionária das constelações sistêmicas, que atualmente é reconhecida em inúmeras áreas e aplicada também a problemas empresariais e conflitos éticos. Não é étnicos, é éticos, né? Não sei, talvez seja étnicos também. Pode ser também. É, Então vamos à introdução. Vou aumentar aqui. Como é que tá aí? Dá para vocês lerem? Tá bom o tamanho? Sim? Beleza. Às vezes, distinguimos, por um lado, esse aqui é muito legal. Sempre que eu vou dar uma introdução sobre a constelação familiar, eu dou um pouco essa introdução aqui, né? Sobre essa aqui seria a visão sistêmica. Às vezes nós distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização, a felicidade nos relacionamentos, e por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Entretanto, eles seguem a mesma lei do êxito e do fracasso, a mesma lei da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens na vida e no amor. No início, as constelações familiares se ocuparam principalmente de relações pessoais.
trouxeram à luz as ordens básicas do amor, que são aquelas ordem ou hierarquia, que quer dizer que quem veio primeiro tem prioridade. Quer dizer o quê? Que eu sou menor que os meus pais, eu sou menor que os meus ancestrais. E isso é um alívio, porque eu não preciso resolver a vida dos meus pais, porque eu não preciso resolver as dores dos meus ancestrais. E também é um lugar de humildade, né? Assim, onde eu não sei mais da sua vida, meu pai, do que você. Eu não sei mais da sua vida, minha mãe, do que você, porque talvez eu não saiba nem um terço do que te levou a fazer essas escolhas, né? Do que te levou, porque eu já tô tão embananada que eu adulta comigo, imagina como não foi para você esse embananamento ou esse emaranhamento, né, que a gente chama, que seria uma arrogância geracional. Claro que talvez de computador eu entenda mais do que a minha mãe, mas o meu filho talvez já entenda mais do que eu, né? Talvez já tenha mais familiaridade do que eu. Mas isso não me torna nem melhor nem pior do que a minha mãe ou do que o meu filho. São saberes geracionais, né? A outra ordem do amor, hierarquia, pertencimento, que significa que todos devem pertencer ao sistema, né? As histórias difíceis pertencem, os abortos pertencem, as perdas pertencem, os lutos pertencem, não só as vitórias e não só as glórias daquele sistema. Só que essas histórias mais difíceis, às vezes, são as que não são contadas. A outra lei é a da. Eu quero falar igualdade, mas é equilíbrio, onde em toda relação existe um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Eu tenho que olhar como é que está esse equilíbrio dentro de mim nas relações, sejam as relações profissionais, sejam familiares, sejam como for. Existe, óbvio, uma relação que ela vai sempre me dar mais, que é a dos meus pais, porque deles eu recebi a vida, né? Então eu não tenho como igualar isso que eu recebi deles. E é bom, de vez em quando, a gente ocupar esse lugar de quem recebe. Porque se eu tenho a humildade para ocupar o lugar de quem recebe, eu talvez também tenha a força de ocupar o lugar de quem tem o suficiente para dar, né? É um equilíbrio também entre o dar e o receber, entre o que eu entendo que eu recebi, entre o que eu entendo que eu posso dar, né? Então, essas são as ordens básicas do amor que ele está nomeando aqui. Segundo as quais os nossos relacionamentos têm êxito ou fracasso. Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que estas seguem as mesmas ordens. Eu sigo essas conexões no livro. Ela nos introduz a postura interna que leva os nossos relacionamentos e a nossa vida a ter êxito. Essa postura interna nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado devido a determinadas circunstâncias que nos limitaram anteriormente, tendo como consequência efeitos profundos no êxito da nossa relação pessoal e, ao mesmo tempo, do nosso trabalho na nossa profissão. Porque eu posso entender algo racionalmente. Eu posso dizer assim, sim, você é maior do que eu. Eu estou, inclusive, vendo visualmente que você é maior do que eu. Mas internamente eu ainda posso estar numa briga, né? O meu sentimento pode não estar apaziguado. E não é que está errado. Esse sentimento não está apaziguado. A gente tem que entender, porque o que é que tem ali a ser resolvido? Qual é esse emaranhado? Mas quando eu mudo a minha postura interna de dizer assim, ai, foi difícil, mas eu recebi o suficiente. Tá bom. E agora eu vou fazer alguma coisa com isso. Eu tenho pensado muito no perdão, e um perdão aqui bem entre aspas, né? E, e, e como, às vezes, alguns pensamentos
fazem a gente se aprisionar, né, àquela pessoa, assim, a uma ideia do que eu acho só, mas você deveria ter sido uma pessoa melhor comigo, eu te dei tanto, sabe? Eu dei tudo que eu tinha para você, você deveria. Só que enquanto eu tô nesse looping de pensamento em relação a Sol, eu tô deixando de olhar aqui para tipo, putz, isso aqui aconteceu há 10 anos atrás, essa minha relação com a Sol nem existe mais. Eu tô aqui presa no presente pensando nisso. Aí eu tenho feito literalmente um movimento, assim, que é assim, não, eu vou cortar esses laços aqui. Esses laços kármicos que eu tenho aqui com a Sol, que me fazem querer resolver, que me fazem querer cobrar, que me fazem querer espernear aqui para ter uma relação melhor com você, sabe? Tipo, eu abro mão disso que foi, que não foi, que poderia ter sido, só para eu estar aqui mais presente comigo mesmo agora. Só para isso. Não é porque a Sol merece, não é porque ela é ótima, não é porque ela foi maravilhosa. Não, é porque eu mereço fluir de forma mais livre, sem essas amarras kármicas que eu mesmo tô recriando quando eu tô pensando nisso, realimentando. Então não é pelo outro, assim, tipo, talvez você nem mereça isso, mas não me importa, porque eu mereço, sabe? É sempre por mim, é pela minha liberdade, é pelo que me liberta. É, a aplicação das constelações familiares nos campos da empresa e trabalho somente se tornou possível em sua forma atual quando eu pude explorar outros âmbitos anteriormente inacessíveis, através de compreensões abrangentes, que levam muito mais além dos limites da consciência e dos limites do sucesso que dela dependem. Se quiser saber mais sobre aplicar, aí ele fala aqui de um livro que ele Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. Não tenho e não conheço esse livro. Ele disse que vai escrever. Eu desejo com este livro e talvez com os seguintes, o grande sucesso ou a felicidade plena na vida e no trabalho. Seja lá o que você quiser alcançar individualmente e realizar a serviço da vida. Com esse livro é um monumento de sucesso, diferentemente dos monumentos imóveis, erigidos a posteriori, que olham para trás. Este monumento olha para frente. Permanece dentro de um movimento. Continua, com amor, o serviço do qual me recordo agradecido. Isso é quase como é que fala isso? É um eu só consigo lembrar da palavra em inglês, assim, é um statement, né? É uma declaração, assim, quase uma magia através de palavras, né? Isso aqui que eu tô fazendo, eu declaro que isso é para erguer, eu declaro que isso é para elevar, né? Para olhar para frente. Então, assim, isso também tem uma força, né? Isso também tem um poder sobre a gente, sobre nós que lemos, né? Para que a gente também possa se fortalecer dessas palavras aqui, não para ficar lá, mas para olhar para o presente e para frente, né? Não sei, chega assim para mim. Como é que chega para vocês, assim? Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou falando que só, mas vocês também podem falar. Qualquer coisa é só levantar a mão, abrir o microfone. Então vamos lá. Os êxitos de nossa vida. O nascimento. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento. Quando tivemos de vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas, foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência também ganhamos força para nos impormos com sucesso mais tarde. Estou indo muito longe aqui
Precisa entrar no. Tá bem, Marisa, obrigada, seja bem-vinda. Depois eu coloco lá a gravação no grupo. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Ah, estou indo longe demais aqui. O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com nossos sucessos posteriores em nosso trabalho e nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente do nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea? Ou que teve que ser tirado com um fórceps? Ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia e a sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superados mais tarde. Talvez podemos ganhar uma força especial de tudo aquilo que foi difícil e pesado. Eu gosto muito dessa parte aqui. Podemos ganhar uma força especial do que é difícil e pesado. Porque quando está falando do nascimento, né, eu sinto assim, na primeira vez que eu li, uma falta de força, tipo, pera, mas isso é tão determinante assim, né? Assim, a forma que eu vim ao mundo é tão determinante assim. Será que isso não pode mudar, né? E aí ganhar uma força com o que é difícil e pesado é basicamente falando sobre a vida, né? Porque a vida ela não vai ser leve, ela não vai ser tranquila o tempo todo, ela não vai ser alegre o tempo todo, a gente vai ter que encarar desafios. E eu aqui pensando, né, e sentindo, o primeiro desafio o Bert Hellinger não é a única pessoa que está falando dessa influência que tem o nascimento na nossa vida. Por isso existem tantas terapias de renascimento, tantas formas da gente revisitar o útero, o canal vaginal, né? Essa saída desse lugar e essa chegada ao mundo. Existem constelações que a gente pode fazer e abrir especialmente para isso, né? Para esse lugar. É, é muito legal, assim, eu já fiz algumas vivências de renascimento e agora, assim, antes mesmo de entrar aqui, eu estava passando por uma situação e ler isso aqui me deu uma força, sabe? Me deu uma força, assim, de tipo, de quantas vezes a gente tem que. Eu tenho um aspecto, né, selvagem que me acompanha muito, que é o da onça, né? Um animal de poder que me acompanha muito, assim. De às vezes a gente ter que ser essa que defende o território. Às vezes, não preciso andar sempre aqui, né, com essa onça à frente de mim. Posso saber que ela anda comigo e no momento que eu preciso, ela está ali à minha disposição, né? Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos as suas raízes. Podemos mais tarde resgatar e reconquistar o que nos falta de uma outra maneira, muitas vezes com a ajuda externa. Então, para aqui, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, assim. Gostaria que vocês anotassem algumas perguntas, né? Como foi o meu nascimento? O que eu sei desse nascimento? Eu acho legal até assim saber se você já perguntou alguma vez sobre esse nascimento, né, para o seu pai, para sua mãe, e tentar fazer uma revisita desse lugar, sabe? Tentar explorar e comprovar se isso aqui que está escrito faz sentido hoje para você. Será que o meu nascimento. Eu vou contar a minha experiência, assim, para não ficar muito abstrata. Eu fui fazer Eu acho. Eu nem lembro qual era a idade que eu tinha, assim. Mas deve fazer uns 3 anos, 2 anos atrás, mais ou menos, acho. Talvez uns dois. Eu fui fazer uma vivência de renascimento. Então,
aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, um pouquinho mais afastado, tem um local, e lá ele faz essa vivência, que seria, ele disse assim, como eu não tenho um deserto, ele é xamânico, né? Ele vai na linha do xamanismo. Como eu não tenho um deserto para fazer a busca de visão, então eu imaginei cavar esse buraco para fazer essa busca de visão aqui. E eu fui numa intenção de renascimento. Quando eu fui conhecer a aldeia, que foi para consagrar outra coisa, ele me mostrou uma cabaninha e ele falou assim: "Ah, essa cabaninha aqui, ela é como um útero, ela é um pouquinho mais funda e tal, então ela simula um, um útero, né, para fazer vivências de renascimento." Eu falei: "Ah, que legal, interessante." Isso ficou na minha cabeça e aí eu fui lá. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim: "Ó, tá aqui, onde é?" Eu falei: "Mas não era naquela cabaninha?" Ele falou: "Não, tu achou que ia ser assim?" Aí era simplesmente um poço vazio, claro, um poço sem água. Não sei quantos metros de profundidade tinha ali, mas vou chutar aqui uns 6 metros de profundidade. E eu falei assim, ai, meu Deus. Sabe, deve ser tipo quando você fala assim, tá bom, eu vou lá, vou reencarnar. Aí você pensa que é um negócio assim, ah, não, mas não era só tipo 2 dias. Não, meu amor, é uma gestação. Você vai ter que ir profundo. Você vai ter que ir. E aí, a minha mãe sabia que eu ia fazer essa vivência, mas eu não me despedi dela antes de sair, aí eu liguei para ela. E aí ela falou assim: "Olha, não se preocupe, o seu nascimento, seu parto foi muito tranquilo, foi tudo muito de boa e tal, então não se preocupe, vai dar tudo certo e tal." Mas eu tava, óbvio, com aquele medo. Primeiro, o medo de descer aquilo ali, o medo de passar a noite, né? Porque a ideia era passar a noite na Força da Jurema, né? Um medo de do escuro que ficaria, do que é que eu me depararia. Teve outras forças também, né? Ele foi muito benevolente nesse sentido. Então ele trouxe a sananga também, né? Que é a dos olhos, né? Aquele colírio para dilatar os olhos. Ele preparou a Jurema para mim, então eu entrei ali na força da cabo. Olha só que engraçado, eu falei da onça, e esses dias eu tô misturando tudo, mas é isso mesmo. Esses dias um preto velho me falou assim: "Minha filha, você tem uma onça aí com você, porque é a sua cabocla. É muito forte a força das matas." E quando eu fui fazer essa vivência, eu pedi para tomar a Jurema, né? Que a Jurema, ela é uma força, né, da natureza, ela é uma árvore, mas ela também é uma cabocla. Então, olha só, né? Não por acaso, quem sabe eu não vim já nessa força mesmo para a vida, né? Nessa força da Jurema, das caboclas, né? Da onça. Então, assim, foi uma noite bonita. Eu ficava me perguntando se posso dormir, não posso. Foi uma vivência, assim. Foi muito bom, porque ele ficou a noite inteira ali fora também, né? Então eu sabia que eu estava sendo guardada, que eu estava sendo, né, vigiada, que eu estava tendo. é, E aí o fato curioso, né? Ele tampa o, o, o negócio lá. E ele destampa. Eu nasci 6 horas da manhã e por acaso ou não por acaso ele também destampou lá, eram 6 horas da manhã. E aí eu subi esse poço. Não, quando ele abriu, eu tive uma crise de riso. Eu ri muito, 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 muito. E a minha mãe falou que eu nasci rindo. Então eu subi e eu estava muito feliz assim com essa chegada e tal. E todos as vivências que eu fiz, depois eu fiz uma outra vivência, e eu também ria demais, assim, nesse nascimento. É muito engraçado isso, assim, eu ria demais quando, sabe, vinha essa coisa da gargalhada, que é também uma característica ali que me lembra muito Buda, né? Esse Buda sorridente, tem um aspecto do Buda que ele é sorridente. Então, tem essa característica, né? Então, eu convido vocês a adentrarem um pouco
essa história da gestação e do nascimento de vocês. Yáscara, mas eu não sei. Eu sou adotada, ou então não querem me contar essa história velada, não querem falar sobre isso. Eu já tentei, já perguntei e tal. Então, abre uma constelação para isso. Se, assim, se é algo que te toca e que te faz sentido, né? Tipo, ah, não, acho que não tem curiosidade. Ah, tá, beleza, então. Mas isso pode trazer boas informações, né? De entender como foi esse útero, de entender como foi essa gestação, de entender como foi esse nascimento, quais são os impactos que isso tem em mim até hoje, né? E confirmar ou não. Isso aqui é uma teoria, né? A gente vai para a fenomenologia, que é o fenômeno, como é que de fato se apresenta para mim nesse momento, porque aí em outro momento, daqui a 5 anos, se apresenta uma outra coisa, ou um novo aspecto que eu estou mais preparada para receber também vem, né? Então, tudo isso para a gente passar aqui para o. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém já teve uma vivência assim de renascimento? Já visitou esse lugar? Como é que chega essa fala para vocês? A Heleninha, não sei se ela está aí, mas a gente já participou juntas também de um grupo, né, que falava disso. A partir da visão sistêmica, a gente fez uns exercícios. Se quiser partilhar também, viu, Eleni? Boa tarde, gente. Tô de câmera Tá. fechada, tô deitada. Então, no escurinho. De renascimento, eu nunca fiz nada, não. A gente trabalhou no do Reviver, né? Que a gente Sim, revisitava algumas partes, da gestação, né? mas da gestação, depois na criança, depois na adolescência, né? E a Sim, gente foi vendo isso. Mas o renascimento, como você está falando, revisitar esse lugar literalmente, eu nunca fiz, não. legal. Agora que eu estou começando a participar de um grupo aí, que eu nem assisti nenhuma aula ainda, mas eu acho assim super interessante. E eu nunca tinha ouvido falar de assim, entrar num buraco para ele representar o útero, como você Aham. está falando aí. Eu achei interessantíssimo, porque é escurinho e deve ser quentinho, né? Dentro da É terra. quentinho porque aqui é quentinho, né? Aqui em Fortaleza é quentinho. Não, Mas se fosse num lugar frio, acho que seria frio. mas a terra, um buraco, acho que ela fica quentinha. Acho que pelo contrário, assim, a terra é úmida, né? A terra também, ela é, assim, esse Mas lugar. é interior, Mas foi é confortável. interior. Eu tava de casaquinho, eu levei. A pior parte, tinha que descer com um piniquinho para fazer xixi. Se eu precisasse fazer xixi. Nem tudo são flores, né, gente? É verdade. Mas Nem, deve ter sido super interessante a sua experiência. sim, Porque quando você foi. falou poço, na casa do meu pai tinha poço, tinha 42 metros, super Uau. fundo. Uf. Então, a gente imagina assim. Mas aí, quando um chega na água, eu acho que ele é quentinho como útero e gostoso. Uhum. Mas é isso. E Gratidão. você tem que ficar encolhidinha, né? Porque imagina, é Tem. uma paradinha redonda, não é um negócio que eu cago ali. É como um útero Então, se é mesmo, para então eu lembrar tinha que o ficar numa útero, posiçãozinha fetal. se é para lembrar o útero, você tem que ficar pequenininha, assim, Apertadinha. encolhidinha, né? Exatamente. Apertadinha. Mas é isso, gratidão. Eu estou adorando ouvir você. Que bom. Pronto, qualquer coisa pode falar, gente. É, Então vamos aqui para o encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe. Agora, como uma outra pessoa que coloca no peito e nos nutre,
Com o seu leite tomamos a vida fora dela. Essa palavra tomar é uma palavra que para nós consteladores é muito cara. Tomar é um ato ativo, né? Tomamos a vida fora dela, fora da mãe. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão. Ou seja, ele está perguntando aqui o que é que foi plantado, né, antes da nossa vida e antes da nossa profissão. Qual é o registro de sucesso que existe aqui no meu corpo? Quando tomamos a nossa mãe como fonte da vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo, na medida em que tomamos a nossa mãe. Esse tomar é ativo. Nós precisamos sugar para que o leite flua. Vocês já viram um bebê mamando? Não é uma coisa fácil. É uma coisa que a bochechinha dele dói, que o bebezinho fica todo suado, que cansa. É um mega esforço mamar, gente. Não é uma parada. O meu filho, ele nasceu de 32 semanas, então ele ainda não estava pronto para mamar quando ele saiu. Porque exige todo um mecanismo que você precisa respirar e deglutir ao mesmo tempo, para não se engasgar. Então, é muito assim, incrível. E ao mesmo tempo é muito instintivo, né? Isso de chegar no peito da mãe, encaixou ali, piu, foi, né? Tem alguns prematuros que eles têm problema de mamar, exatamente porque não tiveram esse contato pele a pele, porque tiveram mais dificuldade, talvez ali no nascimento, eles têm mais dificuldade de encontrar esse encaixezinho da mama e da boca, né? Esse tomar é ativo, nós precisamos sugar para que o seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Como é que a gente chama a mãe? Né? Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. Através dela, nós ficamos plenos. Pode falar, Eleni. É interessante isso, né? Eu não tinha me dado conta, porque quando a gente está na barriga, a mãe faz tudo pela gente, né? Verdade. E agora que você falou que é difícil o mamar, o sugar, ela não está acostumada a mexer todos os músculos com força para sugar o leite, para tomar, né, isso tudo da mãe. Uhum. Então, Isso tudo, né? é realmente uma luta, né? Um Sim. sacrifício. É É. uma força, assim, medonha. Um Eu queria receber desafio, né? Um tudo. outro desafio. É, totalmente. Aí ele tem que respirar por si só, comer por si só, fazer isso tudo. É um desafio enorme, gente. Né? Amiga, é muito bom ouvir você falar, porque eu não tinha essa noção. Tudo bem que para nascer ele rompe uma barreira terrível, né? Ele estava ali preso, ele tem que respirar, e aí, de repente, ele tem que sugar o leite para dar o sustento para ele próprio. Porque se ele Uhum. não tomar, como é que vai fazer? Como é que vai É, fazer? é uma luta. É uma É. luta pela sobrevivência, estar fora da barriga da mãe dele, E aí, né? quando você fala, me vem uma palavra, né? Assim, da resiliência. Né, de Uhum. que é óbvio, o bebê não tem essa consciência, mas quando você fala, parece que me vem essa consciência da nossa resiliência já desde cedo, né? Isso. Nasceu, você já tem que estar pronto para buscar tudo que você precisa. A mãe, ela dá, mas essa sucção, essa mexer todos os músculos. Depois não é só o músculo da face, é o esôfago, o Uhum, estômago e depois sim, a saída, né? A excreção. É super interessante. Ele tem que aprender isso tudo praticamente numa tacada só. é. Como é difícil também essa chegada, né? Assim, como a gente precisa desse amparo, desse colo para Então, para lidar, né? desse aconchego, né?
com tudo isso ao mesmo tempo, né? É muito O fato forte de essa estar, figura da mãe, né? Ou do cuidador, da cuidadora, né? Porque nem sempre é possível que seja a mãe, nem nem sempre é sempre. possível É. que, né? Alguém estando junto falar, olha, eu estou aqui. Você pode fazer força que eu estou aqui com você. Segurar na Hum, mão. Eu nunca tinha atentado para esse sacrifício todo, para verdade. a continuação, né? Para continuar a viver. Gente, é muito bom estar aqui com vocês e caiu essa ficha. Eu nunca tinha, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, porque eu nasci muito piquitica, mas muito pequenininha mesmo. Todo mundo achava que eu ia morrer. E eu simplesmente nasci. Minha mãe foi fazer café para o meu pai, naquela época era aqueles fogãozinho de coisa, não era fogão que nem o que a gente tem hoje, porque eu já tenho alguns anos de estrada, né? Então, minha mãe foi fazer o café para o meu pai e eu resolvi nascer 6 horas da manhã, que nem você. Você falou às 6 da manhã, eu falei, Uhum, eita, uhum. bem. E aí não tinha ninguém. Meu pai que fez o meu parto. Então, eu fui muito agraciada. Eu nasci espontânea, sem que ninguém esperasse, e meu pai estava ali junto para ele mesmo fazer meu parto, porque não dava tempo de chamar a parteira. Então, eu já nasci vitoriosa, já nasci livre pela minha própria vontade. Então, é assim, É gratidão. agora que eu quero. É bem agora, é o momento que eu quis e pude acontecer isso tudo. É isso, desculpa aí atrapalhar vocês. Não, tudo bem, é isso mesmo. Ao Mesmo. mesmo tempo que você vai se dando conta, a gente também vai se dando conta juntas, né? É Porque algo às que... vezes uma palavra que uma fala cai uma ficha de uma outra, né? Exatamente, exatamente. É isso, Obrigada. gratidão, imagina. Quando alguém se alegra com a sua mãe, também se alegra com a sua vida e seu trabalho. Eu pulei alguma parte? Ah, pulei sim. Mais tarde na vida se revela que quem conseguir tomar plenamente sua mãe terá êxito e será feliz. Cara, essa frase aqui, ela para mim, ela é quase uma maldade, sabe? Porque assim, mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Mas vamos continuar, já já eu explico. Pois, do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também estará com sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita a mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeita na mesma maneira e da mesma forma, assim como o seu trabalho e sua profissão. Quando alguém se alegra com a mãe, também se alegra com a vida e o trabalho. À medida em que alguém toma a mãe com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a vida e seu trabalho, o presentearão na mesma maneira, com sucesso. Quem tem reservas em relação à mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Assim como sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega a nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Então, muitas coisas aqui sobre mãe, muitas idealizações também sobre essa relação. Muito delicado, eu acho, né? E aqui a gente pode pegar um ponto polêmico da constelação e entender por que que o Conselho de Psicologia muitas vezes não, é proibido, né? Que uma psicóloga atue enquanto consteladora. Porque, enquanto psicóloga, eu não posso afirmar que você só vai ter sucesso se você for até a sua mãe, se você honrar a sua mãe. Mas, para trazer mais entendimento aqui, nós podemos pensar assim:
como eu me imagino tendo sucesso. Quais são, assim, eu acho que a gente pode pensar em outra palavra que não mãe, em outra palavra que não traga tanta, porque para mim traz, pessoalmente, sabe? Que não traga tantas emoções que sejam tão contraditórias, sabe? É, mas a gente pode pensar assim: como eu olho para minha prosperidade? Como eu olho para o meu trabalho? Eu consigo dar o meu melhor para o meu trabalho? Eu consigo fazer isso com amor, com prazer, com abundância? E pensando nisso, e essa relação com a mãe, assim, não é algo que se resolve de uma hora para outra, não é algo que a gente constelou e pronto, eu resolvi, sabe? Não é bem assim, porque não é também assim com o trabalho e nem com o sucesso. O sucesso, ele também eu não acho que ele é uma coisa dada. A vida não é assim, eu cheguei no topo e pronto, aqui eu posso parar de fazer. Não é assim, né? Vamos, sei lá, vou pegar aqui uma profissão. Vamos supor que tu é um youtuber de sucesso. E aí, só que aí tu parou de produzir conteúdo. Aí tu vai decair ali as entradas, né, de dinheiro, as entradas de não sei o quê. Agora existe um fato que é real. Quando a gente olha para certas pessoas que conseguem sustentar um lugar de sucesso. Pessoas que falam muito de sua mãe, tipo assim, a Juliette, tipo o Cristiano Ronaldo, tipo é, o Whindersson Nunes, né? São pessoas que realmente olham, que valorizam a família, que valorizam as suas raízes, que têm uma boa relação com essas raízes, que têm uma boa relação com essas pessoas. Mas o que eu pessoalmente estou querendo dizer aqui é que é importante ler isso, ver como isso chega para você e analisar isso a um nível pessoal seu. Se pergunte como é que uma forma fácil de analisar isso, colocar os pontos positivos da minha mãe, que eu vejo, colocar os pontos negativos da minha mãe e, e liberar essa mãe para que ela seja humana, né? Naquele movimento que eu estava falando inicialmente, assim, ok, eu tô vendo aqui a confusão que é ser um adulto. Então, por que que eu vou exigir de você, que é um ser humano, que você tenha tudo isso que eu não tenho resolvido? E talvez tenha um pouco mais de compaixão pela mãe humana, né? E ser um pouco mais grata por aquilo que foi possível ela dar. É talvez sair um pouco mais da exigência do que eu gostaria de ter recebido, mas dizer assim: poxa, que bom que você pôde me dar isso, que bom que você pôde me amamentar, ainda que não tenha sido 3 anos, mas foi 3 meses que foi o que foi possível para você, foi 6 meses que foi o que foi possível para você. Se você não tiver podido me alimentar, poxa, que bom que você pôde me gestar e que eu posso estar aqui vivendo essa experiência que é ser humano, né? Que bom que você pôde me levar no médico naquele dia que eu estava doente e eu pude prosperar nessa vida. É talvez olhar mais não para a falta da mãe, para nos pontos que eu aqui, nas minhas reivindicações, acho que ela faltou. Mas, tipo, olhar assim, olha, foi bom que você fez isso por mim, porque hoje eu posso estar vivendo isso aqui agora. Talvez você não tenha conseguido realizar os seus sonhos profissionais, mas hoje eu posso estar aqui, fazendo certas escolhas que você talvez não tenha tido a oportunidade de fazer, né? Então, se eu consigo só fazer essa transferência de olhar para o que eu recebi e não para o que eu não recebi, eu já estou olhando para minha mãe como alguém o suficiente e não como alguém que faltou algo.
Então, talvez um bom exercício pra gente seria assim: como seria olhar para minha mãe como alguém suficiente? Como alguém que me deu o suficiente? Sabe? Tipo, olhar para ela e dizer assim: foi o suficiente? Gratidão? Porque se não tivesse sido o suficiente, eu não teria prosperado até aqui. Eu não teria durado esses meus 20, 30, 40 anos, 50 anos, né? É, como chega isso para vocês? Essa relação da mãe com o sucesso e essas questões? Para mim, chega no lucro, No porque lucro. quando você olha, no lucro, né? Que eu não estava achando a palavra certa, mas quando você olha e vê o benefício que você teve, porque ela te sustentou, né? De todos os jeitos lá dentro. Você saiu e ela continuou te dando a mão. Ela ou alguém que fez o papel, né? De mãe, de vó, de cuidadora, sei lá o quê. Então, se você está aí, é porque vitórias você teve. Senão você tinha morrido lá no parto mesmo. Então, Exatamente. quando você olha o que você está vivo, que você respira agora por si só, e você come, você se exercita, então você tem o que você precisava. Se você aqui não tem ninguém com menos de 15 anos, pelo que eu estou vendo, então você já tem uma certa experiência, e com 10 anos tem gente que trabalha para se sustentar. Então, eu acho que aqui não tem nenhum fraco, nenhuma fraca. Todos nós podemos pegar as rédeas da nossa vida, pegar aquela corda que fica lá em cima, no saril do poço, onde a Yáscara entrou, e nem precisa esperar ninguém puxar. A gente pode se pendurar nessa corda e, com a força do nosso braço, chegar lá em cima e caminhar com as nossas pernas e decidir o nosso destino. É isso que eu vejo, porque nós temos o máximo, que é a vida. Desculpa aí, gente, falei besteira. É isso mesmo, acho que faz muito sentido para mim. Faz sentido. Que é É, olhar não para o que me faltou, mas assim, qual foi a primeira isso. palavra que você usou? O que No eu lucro. tenho, o Nós lucro, o que eu estamos no lucro, né? nós estamos no lucro, foi a palavra que eu nem encontrei a palavra certa, mas é isso, o benefício que nós ganhamos, o que nós conquistamos, o que Mas nós quando a gente está falando somos. de sucesso e de profissão, que bom que a gente está no lucro, entende? Então, estamos no lucro, realmente. Faz sentido, assim, não faz sentido, talvez, dentro do que você queria, mas assim, faz muito sentido, né? Se estão falando de sucesso, eu não vi que era de sucesso. A Leda me mandou, obrigado, viu, Leda? A Leda me mandou o convite e eu entrei sem nem saber do que se tratava. Ótimo. O nome do livro é As Ordens do Sucesso. Ah, entendi. Eu nem vi que era leitura de livro. Mas gratidão, gratidão, Leda. Pode falar, Isa. Nossa, eu sei que vai parecer horrível o que eu vou falar agora, mas assim, foi muito bom, porque pela primeira vez me caiu a ficha de que eu não conseguia ver nenhum ponto positivo na minha mãe até a constelação passada, como mãe. Uhum. Então, como mulher, eu via, tipo, o que as pessoas falavam, né? Ela era muito inteligente, ela era isso, ela era aquilo. Mas como mãe, era sempre a falta. Porque ela não esteve lá quando eu precisei, porque ela isso, ela aquilo, só julgamento atrás de julgamento. E eu nunca tinha visto ela como a cuidadora, igual foi que veio na constelação passada, né? Você pode não me ver assim, mas eu Uhum. era, eu cuidei, eu estive lá. Nunca, nunca, sempre foi tipo assim, o que os outros falavam. Então, ela não era feminina, ela não era cuidadora, ela não, sabe, ela não era muito assim pra ser mãe, sabe? Tipo assim, a visão dos outros. Pra ela era. Então, assim, o Uhum. quanto, né, a gente não nutre essa falta e, na verdade,
era assim, o básico que é o suficiente. Sim, ela me deu a vida, ela me gestou, ela me amamentou, ela cuidou, por mais que eu não reconheça. Uhum. Nossa, muito, muito Eu forte. gosto de deixar isso sempre aberto como uma pergunta, não como Mas eu gosto de transformar as afirmações em perguntas, assim. Como seria olhar para minha mãe como suficiente? Porque a partir disso, eu não estou dizendo e nem afirmando assim, ela foi o suficiente. Mas como seria para mim? Qual seria o efeito disso em mim, no meu corpo e na minha vida? Olhar para ela e dizer assim: você foi o suficiente. E aí aquela coisa da postura interna que ele traz, né? Entende? Muito. É bom deixar isso aberto como uma pergunta. Quando você sentir assim, tá vindo reivindicação. Bom, pode vir reivindicação, porque vai vir mesmo, mas como seria se fosse o suficiente? Se aquilo que eu recebi, ainda que não seja o que eu queria, o que eu esperava, o que eu gostaria, o que eu acho que é justo, mas como seria olhar para isso que foi como suficiente, como lucro, e não como, né? E ver Como se isso faz ou não sentido. Não, eu não tô afim, eu quero olhar para o que faltou agora. Então vamos olhar para o que faltou, não tem problema também, sabe? Tipo, eu acho que é essa a ideia, que a gente não violente a nossa necessidade daquele momento, assim. Não, hoje eu quero chorar tudo que fez falta, massa, vamos chorar tudo que fez falta, né? Também não sim, precisamos negar esse aspecto, né? sim, negar não, mas assim, uma coisa que eu vejo comigo, tá? É que às vezes a gente entra muito nisso também, de tipo, ah, vou chorar o que faz falta, e vira um ciclo. Parece que só quer chorar o que faz falta, e você quer martelar Um naquilo. apego, né? Aquele apego à dor. Então, tipo, Uhum, espera nem a dor. Então, tipo, não, vamos chorar. Tudo bem, uma vez, duas, três. Depois chega. uhum. Vamos olhar para que teve, para o lucro também, né? Sim. E assim, não pelo outro, mas por mim, porque eu vou ficar presa aqui 10 anos chorando isso, poxa. Ou então se dá conta, né? Caramba, eu tô há 10 anos chorando isso, cara, Sim, né? sim, exatamente. Obrigada, Isa. Quer Obrigada. falar, Sal? Pode falar. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Semana passada eu participei pela primeira vez, né, de um momento de constelação que eu representei a Isa. Uhum, E eu vou resumir só para contextualizar a questão relacionada à mãe. O meu esposo, ele tinha também muita cobrança em relação à mãe dele, né? Então, olha só como são as coisas. Eu fui contribuição nesse processo de cura, né, da relação dele com a mãe dele, mas só muito tempo depois eu consegui também olhar para as minhas questões com a minha mãe, que foi justamente na semana passada, né? Vou voltar lá para que vocês entendam. Então, meu esposo, ele tinha muitos questionamentos com e julgamentos, não era nem questionamento, julgamentos mesmo muito severos em relação à mãe dele, porque ele teve uma infância, no ponto de vista dele, muito doloroso, muito sofrido, porque os pais se separaram em razão da mãe dele ter traído o pai, né? E ele via o pai como um herói, né? E o pai, com isso, ele não conseguiu suportar, né? Tudo o que aconteceu, ele foi embora, não quis saber mais de nada, de filho, de nada. Foi um sofrimento muito absurdo para o pai dele. Então tinha muito essa questão de julgamento, né? Ele se relacionava com a mãe dele, mas tinha aquele peso, aquela mágoa, aquele ressentimento. E teve um dia que eu falei assim para ele: mas peraí, vamos pensar. Como era, como foi que a sua mãe criou vocês, né? O que você consegue observar da sua mãe? Aí começou a falar: minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente, ela se sacrificou, criou os 6 filhos pequenos, né? Eles nasceram no interior também, naquela vida sofrida. Ela se virou, como se diz, nos 30 e conseguiu criar muito bem os filhos, né?
E eu falei, tá vendo só? Ela não falhou como mãe, né? Então você deve olhar para sua mãe como uma mãe que proveu e nutriu tudo que ela conseguiu da melhor forma dentro daquilo que era possível para ela. Então ela não, em nenhum momento ela falhou como mãe. Ela pode ter falhado como esposa, mas isso não diz respeito a você, isso diz respeito ela e o teu pai. Mas o papel de mãe dela, por tudo que você me relatou, de todos os sacrifícios que ela fez para criar vocês, para não deixar com que vocês passassem nenhum tipo de necessidade material ou até mesmo emocional, ela foi uma mãe incrível, foi uma mãe maravilhosa. E eu também tive a oportunidade, ela faleceu ano passado, eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ela e realmente ela era uma mulher forte, alegre, amava viver, uma mulher admirada. Assim, que você gosta de estar perto daquela pessoa pela energia que ela passa. Então eu conversava muito com ele e aos poucos ele foi mudando essa visão sobre a mãe dele. E quando ela faleceu, ele até comentou, disse, nossa, já pensou se eu não tivesse conseguido consertar aí essa minha relação com minha mãe? Como é que eu não estaria me sentindo agora, né? Eu fiquei super feliz, mas eu também tinha as minhas questões com a minha mãe, as minhas cobranças, né, sobre o que eu julgava que eu merecia ter como criança e eu não tive dela. Mas eu não conseguia enxergar isso. Olha que interessante. Aí, na semana passada que eu participei dessa constelação, depois, à noite, aí eu fiquei lembrando cada momento da constelação e aquilo tudo foi fazendo muito sentido. E eu comecei a liberar memórias em relação à minha mãe que eu nem imaginava que estava ali dentro de minha empresa e que lá no meu subconsciente aquilo me prendia, né? Eu prendia a minha mãe, eu julgava, porque ela também, meus pais se separaram, eu acho que eu tinha 8 anos, né? Então, também foi em razão da minha mãe ter traído meu pai, enfim, aquela desordem toda que fica. Aí o meu pai nos criou. Então, eu acho assim, cada um deles deu o seu melhor. E nessa semana passada, eu consegui entender, eu disse, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu tive a mãe que eu precisava ter nessa vida, né? Então, se eu for, eu não vou olhar para ela como filha, mas eu vou olhar para ela como um ser humano, sabe? Como uma pessoa que tem o seu, que lá no momento, sabe, que ela fez as escolhas que ela fez, naquele momento para ela era o que ela precisava fazer, né? Talvez instintivamente eu precisava estar dentro desse contexto de construir a minha própria história, de ser uma pessoa forte, de não ser alguém paparicado, né, cercado de cuidados e não saber viver, né, na vida, de ser um ser humano com uma consciência, digamos assim, equilibrado, né, de saber conduzir a sua própria vida, fazer suas próprias escolhas, ser alguém mais consciente. Então, isso me trouxe. Eu disse, poxa, eu tenho que admirar. A minha mãe, assim, para a época dela, foi revolucionário. Ela acreditou que ela deveria viver uma história de amor com alguém que realmente ela amava e ela foi viver esse amor, né? A minha mãe, ela é uma mulher empreendedora, né? Ela é funcionária pública, mas mesmo sendo uma funcionária pública, ela construiu uma vila de kitnets, ou seja, ela tem aquela renda dela. E ela sempre foi uma mulher independente. Eu disse, nossa, minha mãe tem tanta coisa para eu admirar nela e eu fiquei muitos anos da minha vida só julgando, 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 e eu não conseguia ver qualidades nela, eu só conseguia ver defeitos, né? Eu só estava ali presa naquela criança com os sentimentos feridos, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada. Minha mãe preferiu o amor da vida dela, aquele homem, em vez de mim e dos meus irmãos, que somos filhos. Era esses sentimentos que eu me apegava, sabe? Eu me segurava nisso. E eu só conseguia ver isso. E nessa semana que eu participei desse processo de constelação, eu consegui me soltar dessas memórias, desses sentimentos,
desses rancores, né? São sentimentos tão tóxicos que eles estão ali no nosso subconsciente. Não estava aqui no meu consciente. No meu consciente, eu era super resolvida com isso. Uhum. Mas, de fato, poxa, não era resolvido. Eu precisava resolver isso. Eu precisava Tomar abrir... consciência primeiro também da existência disso, né? Para depois liberar. Foi preciso abrir essa portinha que estava ali cheia de teias de aranha, essas emoções, e, sabe, fazer aquela limpeza, deixar a luz entrar. E foi muito bom, porque eu consegui, acho que até espiritualmente eu consegui liberar minha mãe desse peso, dessa cobrança, né? Eu me senti muito leve, eu me senti, de fato, muito feliz por ter tirado isso de dentro de mim, de perceber que, de certa forma, acho que de uma certa forma espiritual, eu consegui liberar minha mãe dessa cobrança, né, para ela seguir em paz o caminho dela. E E você realmente também, principalmente, né? é verdade. Às vezes a gente consegue ser assim uma contribuição para curar a dor do outro, mas às vezes a gente está ferido e nem percebe, né? Muito obrigada, gente. Total. Que massa a ressonância também, né? Eu queria ver aqui um negócio. Deixa eu só ver aqui até onde que a gente consegue ir. Ah, tá, vamos ver aqui. A gente vai até 3 horas, então a gente tem 15 minutos. É porque tem uma parte aqui que eu gravei uma meditação, mas eu não sei se a gente vai chegar nela hoje. Talvez a gente só chegue no próximo encontro. O movimento indireto, enfim, essa questão da mãe, né? Ela desperta sempre muitas coisas, né? Mas parecia, ali, né, Sol, pelo que você falou, parecia que era só a pecinha do quebra-cabeça que estava faltando para encaixar, né? O conhecimento você já tinha, a vivência você já tinha, e aí precisava. E aí a ressonância é muito incrível, né? Porque aí você representou a Isa, e enfim, as consciências também, né, se expandiram juntas. É muito legal isso, né, da constelação. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento, né, a esse de abundância que ele estava aqui descrevendo. Vivenciaram uma separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa, se a mãe ficou doente, precisou ficar hospitalizada, ou quando ficaram doentes ela não pôde visitá-los, essa experiência tem como consequência uma profunda mudança em nosso comportamento posterior. A dor da separação, do desamparo, o desespero de não poder ir até ela, quando dela tanto precisamos, conduz a uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela, eu fico sozinho, eu permaneço distante dela, eu me separo dela. E aí a gente pode pensar aqui em relacionamentos. Ah, tá bom, então eu renuncio a você. Então eu prefiro ficar só. Eu prefiro ficar distante. Eu prefiro me separar. Porque para que eu vou trabalhar nisso aqui? Para que eu vou conversar sobre isso aqui, né? Mais tarde, quando a criança pode voltar para a mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite. Tá bem, tá bom, Leda. Gratidão. A criança não se permite ser tocada por ela. Fecha-se a ela e ao seu amor. A mãe espera por ela em vão, e quando ela tenta se aproximar e abraçar, a criança rejeita internamente e muitas vezes expressa isso. As consequências de um movimento interrompido. O movimento em direção à mãe interrompido precocemente, esse movimento interrompido é esse lugar de que eu precisei da minha mãe, ou eu tentei ir até ela, mas por alguma razão não foi possível esse encontro, né? Então, na constelação, isso se chama de movimento interrompido. Tem amplas consequências para a vida e para o nosso sucesso. Como isso se mostra?
Mais tarde, quando essas crianças querem ir em direção a alguém, por exemplo, a um parceiro, o corpo, lembra do trauma da separação. Então, internamente se detém seu movimento em direção ao outro. Ao invés de se dirigir ao parceiro, esperam que o parceiro venha em sua direção. Quando ele realmente se aproxima, frequentemente tem dificuldade de suportar a aproximação. Rejeitam-no de uma ou de outra forma, ou seja, primeiro eu te rejeito não indo até você, e depois quando você vem até mim eu digo não, não quero. Ao invés de receber feliz e de tomá-lo, receberem-no felizes e tomá-lo. Sofrem com isso e, mesmo assim, só podem se abrir para eles hesitante. E quando fazem isso, muitas vezes o fazem por um curto espaço de tempo. Ou seja, essa ideia de suportar a proximidade. De suportar ser amada, de suportar amar, de suportar essa troca, esse fluxo contínuo de amor sobre o qual eu não tenho controle, sobre o qual eu estou aberta para o outro. Não só na hora que eu quero, não só na hora que eu determino, mas quando o outro vem, eu tenho uma postura aberta. E aí, aberta para a vida, aberta aos convites da vida, aberta às relações, aberta a, ao convite do prazer também, né? É interessante pensar em tudo isso. Como é que eu me sinto quando eu vou em direção a alguém? Como seria essa pessoa vir em direção a mim? O meu corpo suporta esse nível de intimidade, de amor, de presença, né? Ou eu preciso desviar o olhar, ou não, 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 sai, 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 agora não, né? Então, é muito bom pensar sobre isso, né? Algo parecido ocorre em relação ao seu próprio filho. Algumas vezes também suportam com dificuldade a proximidade. Aqui, para mim, ele está falando da proximidade do amor, né? Qual seria a solução para eles? Esse trauma é superado onde começou, pois quase sempre atrás de cada trauma existe uma situação na qual o movimento que havia sido necessário não foi possível, de forma que permanecemos imóveis em tal situação, como enraizados ou paralisados. Como se resolve um trauma assim? Ele se resolve em nosso sentimento, em nossa recordação. Quando, apesar de todo o medo, voltamos a essa situação, resgatamos internamente o movimento interrompido ou impedido na primeira ocasião. Ou seja, aqui, para uma constelação de alguém que diz assim: eu me sinto paralisada, eu quero estar com essa pessoa, mas eu não consigo, eu não me dou conta, eu não me dou conta, eu não dou conta, né, de estar perto. A gente pode imaginar, pode ser uma hipótese de que existiu esse movimento interrompido à mãe. Então eu pergunto, como era a sua relação com a sua mãe? Né? Como é que era para você se aproximar dela? Existiu algum momento que algum registro que você sente, ainda que você não identifique, da rejeição, né? E como é que isso reverbera nessas relações hoje, né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente está falando de relacionamentos, a gente vai olhar para pai e mãe, né? Porque foram os primeiros com os quais a gente se relacionou. Qual é o significado disso para a interrupção precoce do movimento em direção à mãe? Voltamos outra vez para a situação de outrora. Ser novamente uma criança. Olhamos para nossa mãe de outrora e, apesar da dor crescente, da decepção e da raiva de outrora, o movimento impedido ou interrompido. Não, pera, me perdi aqui. E apesar da dor crescente, da decepção e da raiva de outrora, vamos em direção a ela, dando pequenos passos com amor. Então eu me imagino pequena, imagino a minha mãe.
E aí eu suporto, ok. Machucou, machucou. Mas vamos lá. Por mim, pelo meu bem, devagarinho, eu vou andando em direção a você. E ando, e ando, e ando. Um passinho bem pequenininho, um de cada vez. Até eu conseguir me entregar aos seus braços novamente. Deixa eu só pegar uma água. Pode falar, Elininha. Eu vou pegar uma aguinha aqui pra mim. Ou se você quiser esperar, tanto faz. Pode ser uma besteira muito grande que eu vou falar agora, porque já faz um tempinho que isso está aqui pedindo para mim falar. Então, é assim, no julgamento que a gente tem da nossa mãe, que a gente nunca está contente, né? Que a gente sempre exige mais, a gente sempre acha que ela não está certa. Quem sabe ela está certa ou ela não está certa, né? Mas a gente sempre quer algo mais, algo diferente, a gente não está satisfeita. E não é porque são frases de Bert, não, que são frases da constelação, que está certa ou que está errada, quando se fala assim, que ela só dá o que ela pode dar. Mas a gente só pode receber o que a gente está pronta para receber. Então, talvez ela não teve aquele X que você queria, aquele amor, ou aquela atenção, ou aquela disponibilidade de tempo. Ela não tinha. Então, ela não tinha como dar. E aí você não recebeu e você não tem como dar. E aí a gente julga e a gente acaba sendo julgado na imperfeição dos nossos pais, da nossa mãe, no caso, e na nossa imperfeição. E não tendo isso, a gente às vezes julga o não ter, por não ter conseguido receber apenas, e não por não ter tido. Talvez a gente não conseguiu receber, a gente não estava aberta para receber, sei lá, por N situações, por vidas anteriores, por questões nossas, por gêmeo evanescente junto. Talvez a gente não estava pronta para receber o amor que a gente acha que não nos foi dado. Então, talvez ele estava ali e a gente não estava pronta para receber. Me vem muito essa parte de o julgar por não estar pronta para receber, por ter medo de receber. Então, não é uma questão da nossa mãe, é o nosso ver, o nosso olhar, o nosso estar ou não aberto a receber isso tudo. Ela deu tudo que ela tinha que dar. Uma mãe nunca vai fazer o mal para o filho. Eu penso assim. Então, se ela fez no nosso julgamento, ela fez com a melhor da intenção, entendeu? Eu digo isso porque eu, como Reles mortal, eu julgava muito os pais do meu marido. E agora, depois eu conheci a constelação, eu vejo que o que eles fizeram foi o melhor para ele, porque eles achavam que era o melhor com o conhecimento que eles tinham, entendeu? Então, isso eu digo como conhecimento de causa, não como frase de constelação. Eles deram o melhor deles. Nós podemos não ter querido ou não ter podido aceitar isso tudo que nos foi dado e consigo a gente não consegue levar para frente. Porque tem gente que é abandonada pelos pais, vira aí carrinheiro, é, essa pessoa, esses pedintes de rua, e de repente acende uma luz e aquilo tudo vem para ele. E ele consegue ser empresário de sucesso. Então, está no nosso receber, eu acredito. É o julgar o que nós não tivemos, porque nós não estivemos prontos para receber. É isso, gratidão. Não sei se falei uma besteira grande, enorme, mas isso. É o estar pronto para receber o que tem de melhor. Porque a gente merece o que tem de melhor na vida. Só que se a gente se contenta em ser a mosca do cocô do cavalo do bandido, é isso que a gente vai ter. É isso que a gente vai ser. Aquela simples mosca que fica ali sentando no cocô do cavalo do Eu bandido. acho que você está falando sobre um equilíbrio entre eu não ficar ali me vitimizando com o que Isso. aconteceu e o fazer algo, né?
Ao invés de ser a Exatamente. mosca do cocô do bandido, pegar as rédeas do cavalo e conseguir, né? Claro que É, isso a gente também não pode botar assim nesse discurso de meritocracia, é só querer, é só isso, é só aquilo, né? A gente tem que saber que cada história, cada alteridade é. Mas eu entendo, cada assim, um. que nesse sentido Por isso, de uma hora eu tenho que sair desse lugar, ou não tenho que sair desse lugar, porque ninguém tem que nada. Você pode passar ninguém tem sim que. sua vida nesse lugar, pode sim. E pode ficar Mas sentado no cocô do cavalo do bandido também. É um problema de cada um. pode, né? Pode sim, mas assim, é um bom lugar para você, tá confortável aí, tipo, você não deseja mais, então se você deseja mais, vamos lá, a gente pode ir um pouco mais. Mas É isso o que também vai faz. requerer uma outra maturidade, um outro pensamento, uma outra vontade, um outro desejo de E autorresponsabilidade, o né? que você faz com o que você recebeu. É isso que conta. Exatamente. Ou E com o que olha você só, né, para faz. gente finalizar, assim, eu tirei duas cartas aqui para gente, que eu acho que resume muito o que a gente falou aqui hoje. Primeiro eu não consegui lidar com isso. E a outra eu exercito olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Perfeito. Porque são sempre esses dois aspectos. É a criança que não conseguiu lidar com isso. E ela é válida e ela existe. E ninguém está querendo negar isso. Mas o adulto, ele vem e fala: eu exercito olhar para o que aconteceu sem julgamento. Porque hoje eu posso ter mais, uma visão mais ampla daquilo, né? Quer falar, Aline? Oi, queria assim, uma coisa que ficou dentro assim de mim reverberando, né? Você falou no começo sobre essas questões às vezes com a mãe ser muito difícil, né? E aí você trouxe a palavra do perdão. E eu tinha escrito, mas eu falei assim, no momento mais propício eu falo, né? Para mim, a constelação, a terapia que eu faço com você e todas as questões que eu tenho nesse lado aí com a mãe, que né, já foi um progresso muito grande. O que eu aprendi foi isso, que o perdão, eu até escrevi, eu falei, o perdão ele é a liberação desse julgamento que a gente tanto falou aqui hoje, que várias de nós trouxemos, né? O perdão, a gente está liberando esse julgamento, porque eu acredito sim que não é que a gente, quando a gente nasce, eu acho que a gente, da minha, assim, aí eu vou divergir um pouquinho da Eleni, porque eu acho que assim, a gente nasce um bebê e tal, a gente tem a nossa carga, mas eu acho que a gente nasce realmente zerado, assim, no sentido de prontos para receber o melhor da vida. E várias situações aí, sem o julgamento, às vezes, quando a gente só tem essa noção do que da falta quando a gente já está numa fase mais adulta. E essa fase mais adulta, adolescente, a gente já está cheia de julgamentos, né? Pelas crenças e pelo que a gente vê e se compara na sociedade. Então, também me fez tudo isso, assim, no finalzinho agora, né, desse nosso encontro de hoje, me fez perguntar assim: eu sou otimista, então eu tenho esperança de que mais para frente a gente também já tenha esse olhar para os nossos pais e para o nosso sistema com menos julgamento, porque antigamente não se falava sobre isso, a gente não tinha essas discussões e esses olhares que todos nós estamos buscando hoje e que podemos passar, inclusive, né, para os mais jovens e assim indo. Então, o peso da sociedade que tem também dentro dessa coisa da constelação, porque senão fica parecendo realmente que é algo só magístico, energético, e a gente desconsidera todos esses fatores que até você trouxe, cada caso é um caso, porque não tem essa coisa do meritocracia, é só você se sentir merecedor que vai chegar, que isso não é verdade, né? Tipo, isso não é a verdade da maioria das pessoas, nós não temos as mesmas 24 horas do dia, nós não. Então, assim, a gente também precisa entender qual é o papel importante desse trabalho, dessa consciência, para que a gente mude futuramente e a gente não precise tanto de constelações para as mesmas questões, mas que né? Ou talvez nem precisamos mais, chegue no ponto de evoluir, a ponto que a gente libere esse perdão e libere o julgamento e o controle, né? Então, o perdão ajuda a gente a diluir
o julgamento e o controle. A gente não tem controle. Não foi o que meu ego, quis receber, mas ela deu. Se ela deu tudo que tinha que dar, não sei, mas ela deu o que ela podia dar, né? Talvez ela pudesse até mais, mas ela escolheu dar aquilo e eu recebi, tem que receber de agrado, enfim, ou ir para o corre fazer o que eu quero fazer e fazer diferente, né? A gente sempre tem múltiplos caminhos, então não é porque eu não recebi que eu não vou dar lá na frente. Eu sou o contrário, eu não recebi, eu dei tudo que eu não recebi para o meu filho, né? Eu usei o exemplo e falei, eu quero fazer tudo o oposto. Então, assim, cada um é cada um, cada história é cada história. Mas ficou, para mim, ficou esse questionamento, sabe? O peso da consciência social coletiva e como a gente precisa desconstruir isso para que realmente vá ficando mais leve para as próximas gerações, né? Assim, é o que ficou martelando Eu aqui na minha acho cabeça agora. que assim, tem essa coisa do peso da consciência social. Eu acho que muita gente, assim, que vai fazendo seus movimentos profissionais, também vai entendendo, assim, que seus pais não podem ser responsáveis. Gente que nunca constelou, entendeu? Vai entendendo assim, tipo, não, ok, meus pais não são responsáveis nesse momento pela minha vida, sou eu que sou. E vão fazendo, assim, esse movimento interno, né? Claro, quando a gente está movendo consciências aqui, tipo numa constelação, ou quando a gente abre esse tipo de discussão, a gente já está movimentando um monte de coisa também, né? Assim, a gente já está movimentando. Só que sim, a culpa maior ainda recai sobre a mãe. Sei lá, porque a mãe é a que fica, porque a mãe é a que não sei o quê, porque a mãe foi a que foi, porque a mãe é a que não sei o quê, sabe? Tipo, então, porque, tipo assim, no caso da Sol é muito emblemático isso, né? Assim, a mãe dele ficou, mas ela não foi boa o suficiente. A tua mãe não ficou e ela também não foi boa o suficiente, né? Porque a nossa cobrança é com quem? É com a mãe, Então, né? mas isso também não é uma construção social de que a gente idealizou a mãe Total, desde Maria, desde as sociedades matriarcais. total. Então, a gente Inclusive, pode. Freud falou demais da mãe, da importância da mãe, colocou também assim a culpa na mãe, né? E a gente sempre desloca essa raiva para a mãe. Raramente essa raiva ali está deslocada para o pai, para o sistema, enfim, né? Para todos esses aspectos socioeconômicos e construções e tal. Então, com certeza isso tem peso. E óbvio, assim, tipo, o Bert Hellinger, ele era alemão, eu não lembro aqui qual era o momento, mas era outro momento, de outra consciência. Eu acho que já era pós-Segunda Guerra ali, quando ele começou. Eu não sei, eu realmente tenho que olhar isso mais a fundo, porque eu posso estar falando besteira. Mas existe um contexto sócio-histórico, com certeza, né? Para a gente falar de mãe e das. Sim, e isso é importante questionar. Então, gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Vamos continuar. Na próxima quarta, a gente se encontra de novo para continuar nossas discussões. E chamem as amigas, os amigos e os inimigos também. E me ajudem aí a divulgar o grupo, tá bom? Beijos e boa tarde. Gratidão.